A gente vai ter, como palestrantes, pessoas que viajam o mundo ajudando escolas a melhorar a relação com as famílias e são responsáveis pela coluna da escola, da revista Pais e Filhos. Recebam com muitos aplausos Roberta Bento e Thaís Bento. O que é inclusão? Continua a ser um desafio tão grande para todos nós, de escolas públicas, escolas privadas, para as famílias, para os alunos. E a principal resposta para essa pergunta é que a inclusão ainda é um conceito muito novo e, apesar de ser um conceito tão novo, ele vem evoluindo numa velocidade muito grande. E aí o que nós temos é um histórico de evolução desse conceito que começa com o momento que, quando a gente tinha diversidade, a gente já considerava isso uma inclusão. A diversidade engloba toda a gama de diferenças humanas que tornam cada pessoa única, diferenças de identidade ou cognitiva. A gente tem uma imagem ali simbolizando essa diversidade. Só que logo a gente viu que isso não dava conta do que, de fato, a gente precisa fazer na escola. E aí veio o conceito da igualdade. Tratar com igualdade significa assumir que todos vão se beneficiar do mesmo apoio. Porém, como a gente pode ver ali na figura, e eu já começo com a vontade de chorar, todo mundo recebeu igualmente o mesmo recurso, mas a gente pode ver que alguém ali continuou em desvantagem. Foi então que a gente partiu para a equidade. Tratar com equidade significa assumir que as pessoas precisam de apoios diferenciados para terem um acesso igualitário de oportunidades. E aí, gente, teoricamente, tem muita gente que ainda está nesse ponto, tem né? muita gente que ainda está nesse ponto, porque, teoricamente, parece que ele deu conta. Mas, na verdade, o ponto que a gente precisa chegar é a inclusão de fato. Que é a remoção das barreiras comportamentais e estruturais que visam um acesso igualitário às oportunidades. E aí a pergunta que fica é: será que nós vamos dar conta de chegar nesse conceito e aplicar ele de uma forma correta? Isso porque nós não temos, enquanto escolas, só o desafio da inclusão. A gente tem todos os dias dentro da escola, todas as famílias, de todos os perfis de aluno, com demandas que tornam o dia a dia da escola um constante apagar incêndio. Ainda mais nesse contexto hoje, em que os alunos não desenvolvem mais naturalmente uma base de habilidades que é essencial para o aprendizado acontecer. Habilidades como paciência, foco, concentração, tudo que a gente, quando nós éramos os alunos, nós desenvolvíamos naturalmente na rotina da família, sem que os nossos pais precisassem parar e ensinar isso para a gente. Era o próprio ritmo de vida que a gente tinha que favorecia o desenvolvimento dessa base de habilidades, e quando a gente ia para a escola, a gente já tinha o cérebro com uma base de habilidades que é essencial para o aprendizado acontecer. Por exemplo, quando a gente tinha que esperar a semana inteira para ver o nosso programa de televisão preferido, muitas vezes até negociar a única televisão que ficava na sala da casa para ver quem ia escolher o canal em qual momento, a gente estava vivendo isso no dia a dia, mas a gente estava também desenvolvendo paciência, foco, concentração, habilidades para lidar com frustrações. E o contexto que a gente tem hoje, no dia a dia das famílias em casa, é com quase tudo sendo resolvido num clique, de um jeito muito rápido, muito personalizado. Sumiram das rotinas das famílias esses momentos que favoreciam o desenvolvimento de uma base de habilidades que é essencial não só para o bom relacionamento com os estudos, com o aprendizado, mas também para o bom relacionamento entre as crianças, entre os adolescentes. Hoje a gente tem um contexto que
todo mundo de escola deve vivenciar, que é a família muitas vezes acreditando que o maior parceiro dela não é a escola, né? Gente, provavelmente já aconteceu com vocês de uma criança não ter sido convidada para a festa de aniversário de um aluno, do colega da sala, e no outro dia chega o pai ou a mãe querendo que você tome uma providência. Resolva isso. Nós já ajudamos a escola a lidar com o desafio de uma família que queria que um aluno fosse expulso porque ofendeu o filho dessa família. E, quando nós fomos participar desse processo aí para ajudar a escola, nós tivemos acesso à informação completa. Uma criança de 5 anos chamou o colega, durante uma brincadeira, de cabeça de cocô. E a família queria que esse que chamou de cabeça de cocô fosse expulso. E, hoje em dia, especialmente também nos casos de inclusão, a gente tem as famílias acreditando que o verdadeiro parceiro dela são advogados, juízes, promotor, e não a escola. Então, é um desafio muito grande. E a pergunta que fica é, será que vamos dar conta? E é disso que a gente vai conversar aqui com vocês hoje. A gente vai falar do tamanho da família? Bom, além dos desafios que a Thaís colocou, do contexto que mudou e da base de habilidades que essas crianças não vêm desenvolvendo, tem um outro fator que tem impactado de uma forma muito intensa a realidade da escola e que vem mudando numa rapidez muito grande, e muitas vezes a gente não se dá conta porque a gente está vivendo esse contexto, que é o tamanho das famílias. Então, nós vamos fazer um teste aqui com vocês para ver se aqui, no Espírito Santo, esse fator também tem acontecido. Eu vou fazer algumas perguntas e vou pedir para vocês responderem, mostrando com os dedos a resposta para cada pergunta, ok? Então, minha primeira pergunta é, somando os seus tios por parte de pai e os seus tios por parte de mãe, mais o seu pai e sua mãe, quantos filhos os seus avós tiveram? Levanta a mão. Quem precisa de calculadora, levanta a mão, mostra aí, gente. Quantos filhos os seus avós tiveram? Vamos lá. Precisa de mão, de pé, né? Exatamente. Tem que multiplicar. Todos os pés. A gente tem que fazer um Didi Mocó para somar o pé também, mesmo assim não dá. Segunda pergunta, pode abaixar a mão. Segunda pergunta, somando você e seus irmãos, quantos filhos os seus pais tiveram? Aí, ó, cabe nas duas mãos, ainda precisa de muito dedo, mas cabe nas duas mãos. Pode abaixar. E a pergunta que não quer calar, quantos filhos você tem? O que, gente? Paz e amor? Paz e amor para vocês também. Paz e amor. Tem um ou outro herói da resistência ali, ó, com 3, 4, né? Tem um ali com 5, Jesus, parabéns. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. 7. A verdade é que é um espaço de tempo muito curto, são 3 gerações para uma mudança tão radical. É uma mudança muito grande. O que isso tem a ver com a nossa conversa hoje? Tudo, porque nossos pais, nossos tios, nós também, aprendemos dentro de casa, no dia a dia, em família, a compartilhar o banheiro, a TV, o brinquedo, o sapato, a roupa, a comida, a atenção dos adultos responsáveis. E nossas crianças hoje chegam na escola e vão pela primeira vez descobrir que elas não são as únicas naquela faixa etária e com aquelas necessidades. E eu, assim como a maioria de vocês, também venho ainda de uma família maior. Eu sou aquela ali da ponta, com aquele sorriso do tempo que não existia filtro, né? Não é nem do tempo que nossos pais compravam filme e mandavam revelar depois. É anterior a isso, quando passava alguém no portão de casa, os pais pagavam para essa pessoa tirar foto e meses, semanas depois, eles voltavam com aqueles binoclinhos que nossos alunos, nossos filhos e sobrinhos e netos nem imaginariam que existia. Essa foto era um binoclinho e eu sou Roberta Bento,
A minha relação com a educação começa lá atrás. Nessa minha família de 4 filhos, eu tive uma paralisia cerebral no momento do meu nascimento, e a informação que os médicos levaram para os meus pais foi de que eles deviam se preparar, porque eu ia ter uma vida de muitos desafios. O que eles diziam era que, provavelmente, eu ia ter dificuldade de fala e audição, e a única certeza que eles podiam dar é de que eu ia ter dificuldade de aprendizagem, e as outras sequelas meus pais iam ter que descobrir conforme eu começasse a crescer. Foi assim que meus pais saíram comigo da maternidade, e quando chegou a fase que eu deveria começar a andar, meus pais perceberam que tinha alguma coisa errada, voltaram a procurar os médicos, que só então descobriram uma sequela muito grave que eu tive nos membros inferiores. Então, eu comecei uma série de cirurgias e eu não pude ir para a escola na educação infantil. Eu passei a minha primeira infância inteira entre cirurgias, com gesso do pé até aqui em cima, e eu só fui para a escola pela primeira vez depois que eu saí da minha última cirurgia, quando eu já tinha 7 anos de idade, o ano letivo já tinha começado, e meus pais foram felizes da vida me levar para matricular na escola. Quando nós chegamos na primeira escola, o que nós ouvimos foi: não, aqui não. Dá para ver, pela fragilidade da Roberta, que ela não vai conseguir aprender e, provavelmente, ela vai atrapalhar os nossos alunos, que já estão aqui, quase no meio do semestre do primeiro ano. Naquele tempo, em que mais adultos achavam que eles podiam bater o olho numa criança e determinar o futuro, o potencial dessa criança. Bom, meus pais voltaram comigo para casa, mas, felizmente, eles não desistiram de mim. Eles foram procurar uma outra escola, onde eles pediram a oportunidade de eu frequentar, e eles se comprometeram em serem parceiros da escola e fazer o que fosse preciso para que, junto com a escola, eles pudessem encontrar maneiras para eu continuar ali como uma aluna. E 2 coisas aconteceram. A primeira foi que eu me apaixonei pela escola. Eu chorava toda vez que eu precisava faltar na aula para ir para a consulta médica, para a fisioterapia. Hoje eu conto isso e meus sobrinhos falam assim: tia, eu choro para minha mãe me deixar faltar na aula, ela não deixa. O vô e a avó deixavam você faltar e você chorava? Chorava, de tanto que eu adorava a escola. E a segunda coisa que aconteceu foi que eu decidi, ali, ainda muito cedo, que o que eu ia fazer da minha vida quando adulta seria na área de educação, porque eu queria devolver para a escola aquela oportunidade que ela tinha me dado. Quando eu cheguei no ensino fundamental 2, que na época era a 5ª série, eu comecei a ter aula de inglês, e foi uma surpresa geral na escola, porque eu tinha muita facilidade para aprender o inglês. Então, a escola chamou os meus pais para perguntar se alguém em casa estava me ajudando com o inglês. E meus pais explicaram que não. Meu pai era um pedreiro, que só estudou até o 3º ano de escola, e minha mãe uma dona de casa, que fez até o 4º ano de escola, numa época em que a gente não tinha onde estudar inglês, onde aprender inglês, exceto se a gente fosse para um cursinho de inglês. Pois meu pai saiu daquela reunião com a escola decidido que, se a escola disse que eu tinha um talento, ele ia buscar uma maneira de me ajudar a desenvolver esse talento. Só que, com o salário dele de pedreiro, sustentando uma família de 6 pessoas, ele não tinha a mínima condição de pagar por um curso de inglês. Mas ele saiu batendo de porta em porta e não desistiu, até que ele encontrou uma escola que aceitou a proposta dele de trocar a minha bolsa de estudos pelos serviços dele de pedreiro para fazer manutenção. Isso impactou toda a minha vida. Quando eu tinha 17 anos, eu passei para a faculdade que eu queria, que era a Faculdade de Letras, e, pelo meu desempenho na faculdade, quando eu me formei, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma especialização na Inglaterra, em formação de professores para ensino de inglês como língua estrangeira. Quando eu terminei minha especialização e voltei para o Brasil, eu fui uma das primeiras pessoas da área de educação no Brasil a fazer um projeto de integração de tecnologia na educação que levava a possibilidade do aprendizado de inglês para mais pessoas. E esse projeto que eu criei
teve um impacto tão grande na época, lá em 1995, que 2 jornais de estados diferentes do Brasil fizeram uma matéria, e essas 2 matérias no jornal geraram um convite para eu trabalhar numa empresa que estava chegando no Brasil com a proposta de fazer a integração da tecnologia na educação em todas as áreas do conhecimento. Eu aceitei esse convite, entrei nessa empresa como assistente pedagógica, depois me tornei gerente, depois a primeira diretora mulher dessa empresa que estava em 89 países. E eu viajava o mundo, buscando experiências bem-sucedidas na educação que eu pudesse trazer para o Brasil e cumprir a minha missão de vida, que é devolver para a educação a oportunidade que ela me deu. Então, em qualquer lugar do mundo que me dissessem que a educação estava funcionando, eu ia ver o que era, fazia parcerias, voltava para o Brasil e viajava o Brasil implantando esses projetos. Então, de repente, eu me vi ali numa situação que eu achei que eu já estava conseguindo cumprir a minha missão na educação. Porém, essa trajetória que eu contei para vocês é a minha trajetória, um pedaço da minha trajetória profissional. Enquanto ela estava se desenvolvendo, eu tinha também a minha vida pessoal. E se a educação sempre foi minha missão, eu tinha também um sonho de vida. E o meu maior sonho era a maternidade. Eu queria ser mãe, eu queria gerar um filho. E, quando eu achei que estava na hora de realizar esse sonho, de novo, eu ouvi o mundo me dizendo, não, você não. O que todos os médicos diziam era que eu até conseguiria engravidar, mas eu não conseguiria levar uma gestação até o final. Eu fiquei um tempo bem impactada, tentando processar essa informação, até que um dia eu pensei que aquela mulher, para quem, de novo, o mundo estava dizendo, não, você não pode, você não consegue, era a mesma pessoa que um dia foi uma criança, para quem disseram, não vai andar, não vai falar, não vai ouvir, não vai aprender, vai atrapalhar os nossos alunos. Então, eu decidi que eu ia tentar realizar o meu sonho. Eu engravidei, e do 5º mês em diante, eu consegui entender o que os médicos estavam tentando me falar. Acabou se tornando uma gravidez de altíssimo risco. E, todos os meses, eu tinha que tomar uma decisão entre antecipar uma cesariana, para minimizar o meu risco de vida, ou seguir adiante para minimizar o risco de vida do bebê. E, todos os meses, a minha resposta era, vamos mais um pouquinho, mais um pouquinho. E foi assim que eu cheguei no dia dessa foto, que é uma das fotos mais importantes da minha vida, porque foi no dia que eu completei os 9 meses de gravidez, e porque eu tenho ali as mãos do meu pai e da minha mãe, abençoando esse momento. E, no dia seguinte, bem cedinho, no dia 30 de junho de 1989, eu fui para a maternidade. E, para contar para vocês o que aconteceu do dia 30 de junho de 89 em diante, tem um vídeo bem curtinho que a gente vai passar. E eu apresento para vocês a Thaís, o meu sonho realizado, mas que também me trouxe muitos ensinamentos, porque tem uma frase que eu adoro, que diz assim: todas as vezes que a gente acha que aprendeu todas as respostas, vem o mundo e muda as perguntas. E, conforme a Thaís foi crescendo, eu descobri que ela era muito mais do que a realização do meu sonho da maternidade. E, todas as vezes que a gente conta essa história, é sempre muito impactante. Então, a gente já tem um combinado
que, nesse momento, a Thaís segue com a nossa história de como nós chegamos até aqui, enquanto eu vou tomar um copo de água para minha alma voltar para o corpo, gente. Então, eu sou a Thaís, filha de professora. Desde sempre tive muito no meio da educação, por causa da minha mãe. Toda casa que a gente morava sempre tinha uma salinha de aula, assim, no fundo da casa, que ela dava aula particular depois que ela chegava do trabalho. E essas salinhas de aula sempre foram cenários das minhas brincadeiras de criança, de boneca, de escolinha. Quando eu estava mais ou menos na 7ª série, a minha mãe já estava nessa última empresa que ela trabalhou, que ela trabalhava muito e viajava muito. Tinha dias que me perguntavam onde minha mãe estava, que eu não sabia nem responder, porque ou ela estava em algum lugar do mundo, descobrindo alguma coisa nova para a educação, ou em algum lugar do Brasil, implantando alguma coisa nova para melhorar a educação. Na casa dela, ela tem um mapa mundi com canecas do Starbucks de todos os países que ela já foi, atrás de experiências bem-sucedidas da educação. Já está bem maior que essa foto aí, viu, gente? Tem que atualizar mesmo. E aí, quando eu estava mais ou menos na 7ª série, ela começou a me levar junto para as viagens, todas as vezes que eu estava de férias da escola. Então, todo julho e janeiro, para onde ela fosse, eu ia junto, e o que ela fosse fazer, eu fazia junto também. Desde visitar escolas modelo pelo mundo, até fazer cursos em universidades. E aí, quando eu me formei no ensino médio, fui fazer faculdade. E, óbvio, que depois de andar atrás de mim esse tempo todo, ela foi fazer faculdade de... administração. Falhou, e aqui já vai uma mensagem para vocês. A escola é sua, esse negócio é seu filho não tem nada a ver com isso. Ele nem quer continuar com isso. Vai aceitando que dói menos. Fui fazer faculdade de administração e, durante o primeiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar dando aula de inglês para crianças numa escola que tinha atravessando a rua da faculdade. E quando eu entrei em sala de aula como professora pela primeira vez, me deu o clique de, nossa, isso que eu quero fazer da vida. Deu tudo certo, no fim vai dar tudo certo, gente. Só que não fui eu, foi o clique. Aí, quando eu vou na igreja, que eu vou rezar, eu agradeço o santo clique. Prestei vestibular de novo, me formei em pedagogia na USP, dei aula há bastante tempo em escolas em São Paulo, depois fiz uma pós, e depois da pós, em 2014, começou a sementinha do trabalho que a gente faz hoje, que, inicialmente, eu tive uma ideia de criar um canal no YouTube, e nesse canal, passar uma série que era tipo aquele Super Nanny, só que da educação, em que as famílias me pediam socorro todas as vezes que os filhos estavam dando trabalho, para fazer tarefa em casa, para estudar, para ir para a escola. Eu ia até a casa da família, ajudava a ajustar a rotina, até que o filho melhorasse a relação que ele tinha com a escola. E logo, isso era um canal no YouTube, então cada visita na família gerava um vídeo para o YouTube. E logo nas primeiras gravações dessa série, 2 coisas aconteceram. Uma que eu vi que as famílias estavam realmente precisando de socorro pelo mundo, pelo Brasil todo, porque eu comecei a receber muitas mensagens de famílias do Brasil todo. E outra coisa que eu vi é que eu estava precisando do socorro da minha mãe, que, apesar de trabalhar muito, ela sempre reservava um tempinho para me ajudar a planejar o que eu ia fazer com cada família que eu ia visitar. E todas as vezes que eu colocava em prática as sugestões que a minha mãe dava, funcionava, o filho começava a estudar. E foi aí que eu fiz o convite para ela virar minha sócia. E foi assim que a Thaís me roubou de uma carreira de executiva na área de tecnologia na educação, que eu tinha desenvolvido ao longo de 18 anos e 5 meses. Fazia 18 anos e 5 meses que eu estava naquela empresa. Eu fui lá e pedi demissão. Todo mundo achou que eu estava maluca, porque foi uma carreira que eu construí. Eu enfrentei preconceito por ser mulher. Eu tive prefeitos que cancelaram reunião quando eu cheguei, porque disseram, eu não negocio com mulher. Eu enfrentei preconceito por eu ser deficiente. Eu cheguei em secretaria de educação para conversar e eu não conseguia chegar até o secretário, porque as pessoas falavam, inclusão é para lá, deficiente é lá. Bom, superei tudo isso
Eu tinha previsão de assumir a presidência da empresa, mas eu fui lá e pedi demissão, porque, quando a Thaís me convidou para trabalhar com ela, eu vi diante dos meus olhos a minha missão, que é a educação, se juntar com o meu sonho da maternidade. Então, eu não tinha a mínima dúvida de que era o caminho a seguir, porém, eu disse para a Thaís que, antes de começarmos a trabalhar juntas, antes que ela virasse minha chefe, né, gente, educa bem o filho, que depois vira chefe da gente, vocês vão ver, daqui a pouco ela começa a me mandar parar de falar. Já estou de olho, que ali na TVzinha está menos tempo do que a gente tem. Então. Vai ser mais tempo do que aquilo ali. Bom, então, antes de começarmos a trabalhar juntas, eu queria descobrir o que é que tinha acontecido comigo, porque se os médicos deram tanta certeza que eu não ia conseguir aprender, o que teria me ajudado a superar os desafios que eu enfrentei? Então, nós fomos juntas para os Estados Unidos, para diversas universidades onde nós estudamos a neurociência cognitiva, que é o estudo do que acontece no cérebro no momento da aprendizagem. Porém, chegando nessas universidades, nós encontramos um mundo de pesquisas que trazem um alicerce muito sólido para as estratégias que nós passamos para a família e para a escola, de pequenos ajustes que geram um enorme impacto na motivação, no envolvimento, na aprendizagem das crianças e adolescentes. Porém, essas pesquisas da neurociência, numa linguagem muito acadêmica, muito fechada, sem nenhuma relação direta com o dia a dia da escola ou da família. Então, voltamos para o Brasil, decididas que começaríamos o nosso trabalho, levando para a família e para a escola, numa linguagem muito prática e direta, quais são esses pequenos ajustes. E aí a gente começou esse trabalho pelo site do SOS Educação. Nós nos tornamos especialistas na relação de família e escola, então, toda vez que tem esse assunto em algum lugar, nós estamos lá. Nós escrevemos o livro Socorro, Meu Filho Não Estuda, também para a coluna Escola, todo mês da revista Pais e Filhos, também para a revista Educação. Agora para Direcional Escolas também. Direcional Escolas também agora. Nós somos membros da Associação Americana de Inclusão de Pessoas com Deficiência. E temos um trabalho muito ativo nas redes sociais, principalmente no Instagram do SOS Educação, com muito conteúdo para as famílias lá, de como melhorar a relação dos filhos com os estudos. Por conta desse trabalho, uma universidade que fica em Vancouver, no Canadá, estava procurando maneiras de produzir conteúdos para as redes sociais que fossem de educação, de uma forma que as famílias, as escolas se envolvessem, e essa universidade nos descobriu, nós fomos até lá, e hoje nós somos membros do Conselho Acadêmico de Educação da Simon Fraser University. Ano passado, lançamos nosso segundo livro em parceria com o Instituto Ayrton Senna, que é o Guia para a Família Parceira da Escola no Pós-Pandemia. Temos o podcast SOS Gestor Escolar. Esse podcast gerou também encontros mensais que a gente faz agora com gestores de escola. Temos o SOS Família Escola, que é uma plataforma para as famílias terem o nosso conteúdo de uma forma mais fácil. Fazemos coberturas de eventos internacionais de educação. Todo ano, pelo menos, a gente vai para 3, que a gente considera os principais. A BET Londres, o SXSW de Educação e o IST, que é o evento da Sociedade Internacional de Tecnologia na Educação. E em todos esses eventos, em tudo que a gente estuda pelo mundo, o assunto inclusão é uma boa e uma má notícia, né? Ele está presente em todos esses lugares muito intensamente. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. E a má notícia é que ninguém tem respostas claras e diretas ainda, né? E definitivas sobre como a gente pode fazer esse processo de uma forma que seja bom para todo mundo. Para a escola, para a família, para o aluno de inclusão, para os alunos típicos. E todas as pesquisas trazem, como principais desafios da inclusão, uma lista que a gente vai colocar aqui, que certamente são pontos que vocês... Aqui, que se tivesse mais tempo, a gente ia fazer uma atividade, mas não vai dar tempo. Vamos lá. Então, os principais desafios da inclusão são pontos que vocês enfrentam no dia a dia da escola: falta formação adequada dos professores, falta profissionais de apoio, a expectativa não alinhada entre escola e família, falta infraestrutura, falta tempo de formação continuada do professor para a formação continuada,
Tem a questão do número de alunos em sala de aula, profissional de apoio, que muitas vezes os pais, as famílias chegam lá com o juiz, com o promotor, com o mandado, que você tem que pôr alguém para acompanhar o filho, mas onde? Não existe essa pessoa. E essa é a minha luta com as famílias de inclusão também, para entender que a escola está lá querendo fazer, mas não tem mágica. Sobrecarga de trabalho, projeto de inclusão vago, cobranças e falta de empatia por parte das famílias típicas e também por falta de empatia das famílias atípicas, falha na comunicação da escola com as famílias, e essa lista dava para a gente seguir o restinho do ano aqui, e a gente não ia esgotar. E aí, a pergunta é, diante de tantos desafios, será que dá para resolver tudo isso de uma vez só? Porque a gente não pode esperar. Aluno não tem botão de pausa. E a resposta é, nem a Nanisca, nem o MacGyver, nem o Chuck Norris juntos dariam conta de resolver os desafios da inclusão, todos eles, de uma hora para outra. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. E qual é o ponto de partida que, se a gente mexer ali, dá um efeito cascata positivo em todos aqueles desafios que nós estamos vivendo? Não, vamos rapidinho. O ponto de partida é um item que se repete em quase todos os desafios ali, que é a família, a família, a família. E isso não é só uma impressão, nem só uma opinião. As pesquisas da Associação Internacional de Inclusão confirmam isso, que, se a gente pegar e conseguir fazer um trabalho próximo com as famílias, a gente tem uma chance gigantesca de tornar esse processo mais leve e de dar conta de oferecer aos alunos de inclusão a educação a que eles têm direito. E aí, essa associação americana de deficiências intelectuais e do desenvolvimento, ela estuda muito, tem muito material de pesquisa e estudos, e eles traçaram alguns perfis das famílias de inclusão. Essa é uma pesquisa que saiu muito recentemente. Então, os perfis das famílias que vieram são... O primeiro é o perfil de vítima. O perfil de vítima é aquela família que, de fato, passou a vida inteira, até esse ponto que chegou com o filho na escola, realmente vivendo traumas, exclusão, preconceito, mas é uma família que ela não consegue sair do papel de vítima, então é muito difícil de você conseguir que essa família acredite que é possível fazer alguma coisa e colocá-la para agir junto com você. Aí nós temos o segundo perfil, que é o perfil do defensor. Esse aí deve ser o que a gente mais tem hoje. Por quê? Porque o Brasil tem uma triste mania de fazer lei porque acha que é bonito e sem saber como que a escola vai aplicar isso lá na ponta depois. E daí os parceiros da família, ela pensa que é a justiça e não a escola. Esse defensor é esse pai, essa mãe, que está querendo o que o filho tem direito, porém, ele acha que é na briga, na justiça, que ele vai obrigar a escola a fazer o que o filho precisa? Não. O que ele quer e o que a lei falou que é para a escola fazer. E aí eu fico muito brava, porque isso é na inclusão, isso é no ensino médio. Né? Primeiro, todo mundo tem ideia, escreve e fala, escola, implementa. E depois vem todo mundo falando, nossa, não está dando certo. Claro. Primeiro, a gente consulta a escola também. Faz uma lei de acordo com o que a gente tem de realidade. Forma o professor, os profissionais necessários. Depois, a gente põe um prazo para aquilo começar a valer. Mas, bom, então, esse defensor é aquele... A intenção é boa, gente. Só que, geralmente, são aqueles que vão com o advogado, com o promotor, mesmo quando você está fazendo tudo certo. Aí tem o perseverante. Esse é aquele que tem um astral positivo, que assimila e traz com ele os pontos positivos das experiências que ele já teve, e mesmo que ele viva desafios na escola com outras famílias, com a coordenação, com o próprio filho, com falta de profissionais, né? Porque, às vezes, um profissional chega e fala para você, amanhã eu não venho mais. Acontece muito com um profissional de apoio isso, né? E esse perseverante entende e ajuda você a encontrar respostas
O quarto perfil é o perfil do educador. Essa família é aquela que geralmente tem uma mãe, poucas vezes pai, infelizmente, mas geralmente é uma mãe, que lê e estuda tudo sobre o tipo de deficiência que o filho tem. E que, quando trazida para junto da escola, quando você consegue aproximar, esse pai, essa mãe educador, vai ajudar muito, tanto dentro da escola, os profissionais, quanto na relação com as outras famílias. E o negociador é aquele que tem um pouquinho do educador, um pouquinho do perseverante, um pouquinho do defensor, mas ele tem uma energia que ele quer fazer coisas na prática. Então, ele é uma pessoa que cria evento, que traz ideias, que quer reunir as famílias, que quer fazer um grupo de pais, que quer achar uma empresa para adaptar uma rampa que você não tem. E, finalmente, o sexto perfil, eu não achei, porque não existe essa pesquisa em português ainda, ela foi lançada recentemente, e como membros da associação, nós temos acesso e direito de tradução desse material. Eu não achei uma palavra para o surrender. Eu vou falar aqui, depois vocês podem mandar no SOS Educação, se vocês me ajudarem a achar uma palavra. O surrender, se eu for traduzir, só traduzir do inglês para o português, é aquele que se rendeu. Mas o que é o pai ou mãe de inclusão surrenderer? É aquele que já enfrentou várias situações difíceis, mas também estudou, também se transformou em parceiro da escola, consegue perceber e acredita na capacidade do filho de atingir, encontrar o potencial dele, e ele se rendeu à parceria como o único caminho capaz de ajudar o filho dele a se desenvolver e se integrar na sociedade. Então, é o se rendeu de forma positiva, não é aquele, eu me rendo, jogo a camisa e não vai ter jeito. Ele se rendeu e ele quer ser parceiro e ele quer ajudar. E aí, para que servem esses perfis? Primeiro, para a gente lembrar, todos eles vêm de situação de trauma, de medo, de sobrecarga, de desprezo, de intimidação, uma solidão imensa. Tem uma outra pesquisa que traz especificamente para famílias de crianças do espectro autista, o quanto a solidão destrói a saúde emocional dessa família. Mas todos eles têm um desejo imenso de pertencer. Estou falando dos pais, hein, gente? De pertencer, de ser aceito, de participar, de colaborar. Então, está comprovado cientificamente que a gente precisa trazer esses pais e deixá-los pensar em ações, chamar os outros pais, envolver, dar um espaço para que eles ponham para fora o que eles têm de mais rico. E aí, a nossa sugestão prática para vocês voltarem para a escola, pensando nesse tempo curtinho que a gente tem, porque tem uma formação toda com detalhes que a gente também faz, a sugestão prática é voltar para a escola e marcar um momento para ouvir essas mães, esses pais, enviar retorno frequente sobre pequenas conquistas desses filhos. Muitas vezes são muitos desafios, muitos problemas, e a gente acaba falando muito dos problemas. A gente sabe que também a gente presencia muitas vezes o quanto a escola sofre também uma fala com muita agressão, com muita, muito violenta também vindo para a escola, mas respirar fundo e tentar achar essas pequenas conquistas para enviar para as famílias, pedir opinião e aceitar sugestões, compartilhar estratégias para o dia a dia, criar oportunidades para interação com outras famílias. Nesse caso, quando você faz o match de, por exemplo, a família do perseverante com aquela da vítima, você tira a família da vítima daquele lugar com mais facilidade do que se você tentasse convencer que tem jeito. Ou, se você pega o negociador e coloca junto com o defensor, você consegue gerar ações ali na escola que vão refletir para a comunidade inteira. Convidar para um café, uma conversa antes da saída do filho. Nesse caso, isso faz um efeito naquele sentimento de solidão, de abandono, de não ter ninguém que se importa com essa mãe ou com esse pai, para além das necessidades da criança ou do adolescente. Esse aqui é o que você tinha falado, de pedir ajuda e estimular trocas entre perfis complementares.
Mudar o olhar, abrir um sorriso, contar sobre seus medos e desafios. Porque é isso, as famílias não esperam que nós, enquanto educadores, tenhamos todas as respostas, mas elas precisam saber que a gente também se preocupa, que a gente também tem medo de não dar certo, que a gente também enxerga o tamanho do desafio. E tudo isso que eu trouxe para vocês tem muita base de pesquisa, de teoria, mas tem um profundo envolvimento pessoal do que aconteceu comigo. Eu e a Thaís dissemos para vocês que fomos estudar neurociência cognitiva porque queríamos descobrir o que aconteceu comigo. Essa tela eu trago para contar para vocês que depois eu voltei para as universidades e descobri o que foi que aconteceu comigo. Essa tela é um print, uma foto de um blog, que é um projeto que foi desenvolvido pelo vice-presidente mundial de educação da maior empresa de tecnologia do mundo, que lá nos Estados Unidos teve uma ideia de criar um projeto envolvendo profissionais da educação de diversas partes do mundo, e o critério para escolher esses profissionais convidados para esse projeto foi que deveriam ter conseguido um impacto positivo na educação do seu país. Esse projeto se chama Daily Adventures, e os educadores convidados são chamados de Global Heroes in Education, está escrito pequenininho lá, heróis globais de educação. Sim, esse cara sou eu, Roberta Bento, do Brasil. Estou ali. Com um reconhecimento internacional como herói global da educação, aquela mesma pessoa que um dia foi uma criança que ouviu: não queremos você aqui na minha escola, porque você vai atrapalhar os nossos alunos. Então, eu tenho, sim, orgulho desse reconhecimento, mas o que eu mais tenho orgulho foi de ter descoberto, na neurociência, que esse título de herói global da educação não é só meu. O que eu descobri na neurociência é que eu sou a prova viva de uma das descobertas científicas mais recentes, que é a neuroplasticidade. A capacidade do cérebro se recompor, se reestruturar em qualquer fase da vida, especialmente na infância e na adolescência, desde que os estímulos corretos estejam presentes. O que aconteceu comigo foi que meus pais, desde o momento que saíram comigo da maternidade, saíram decididos a focar no meu potencial e não na minha deficiência. E, na prática, o que meu pai fazia, naquela época que eu comecei a andar com 7 anos de idade, que não era comum ter pessoas com deficiência na rua, em especial crianças, em especial uma bota muito estranha que eu usava, e todas as vezes que meu pai estava andando comigo na rua, que ele via as pessoas olhando, às vezes, criança, né, gente? Criança é muito autêntica, então as crianças apontavam para perguntar para o pai e para a mãe por que eu andava daquele jeito, e todas as vezes que meu pai via que eu estava percebendo esse movimento das pessoas olharem ou apontarem, meu pai virava para mim e falava assim: Betinha, eles estão achando lindo o seu vestido. Ou ele falava assim para mim: eles estão adorando o seu sapato. Gente, aquilo fazia uma diferença para eu seguir em frente, orgulhosa de mim. E teve um Natal de um ano que meu pai passou o ano inteirinho juntando o dinheirinho dele, do salário de pedreiro, para comprar o presente que nós 4 irmãos tanto queríamos. Nós acordamos num dia 25 de dezembro e tinha lá na sala uma bicicleta, a tão sonhada bicicleta. Meus irmãos correram para a rua e foram andar de bicicleta. E eu virei para o meu pai e para a minha mãe e disse assim: eu também queria andar de bicicleta. E o que o meu pai disse para mim foi: então vai lá na rua e pede ajuda para os seus irmãos. Eu tenho certeza que, se eles ajudarem, você consegue. Mas, se mesmo eles ajudando você não conseguir, volta aqui que eu vou lá e você vai andar de bicicleta. E a memória que eu tenho até hoje
É do meu irmão me sentando na bicicleta, minha irmã me segurando, meu outro irmão empurrando. E eu juro para vocês que eu lembro até do ventinho no meu cabelo do dia que eu andei de bicicleta. E quando eu estava prestes a completar 18 anos, meu pai decidiu que ele ia me ensinar a dirigir. Ele tinha uma Brasília velhinha, e ele resolveu que ele ia adaptar o carro para mim. Eu até acho que foi meu pai que inventou o Maker. Foi, gente, foi meu pai. Por que ele fez? Ele usou os recursos que ele tinha. Ele pegou colher de pedreiro, tijolo, arame, cortou o tijolo em 3 partes, amarrou no pedal, ali no acelerador, na embreagem, no freio, para eu conseguir alcançar, amarrou o travesseiro no banco, fez 1000 coisas lá na Brasília dele, me ensinou a dirigir. Eu tirei carteira de motorista e dirigi, dos 18 até os 37 anos, qualquer carro que eu pudesse ter. E chegou o momento de eu renovar minha carteira de motorista, o Detran todo equipado, novo código de trânsito valendo. O que aconteceu? Eles não me deixavam pegar a minha carteira, porque eles diziam que eu não podia ter uma carteira de motorista comum, que a minha carteira tinha que ter o CID da minha deficiência. E eu brigava e insistia que não, que eu dirigia qualquer carro, mas eles me punham nos equipamentos que mostravam que eu não tinha força no braço para uma direção mecânica e nem na perna para a frequência da embreagem. E o único jeito de pegar minha carteira de volta foi aceitar que saísse com as restrições da minha deficiência, desde então só carro adaptado, até que, há pouco tempo, quando minha mãe faleceu, eu e minha irmã fomos tirar os pertences da minha mãe, do apartamento, e, pela primeira vez na vida, eu vi todas as minhas altas médicas, desde o meu nascimento, de todas as cirurgias, que eu nunca tinha visto. Estava tudo dobrado e guardado numa caixinha, escondidinho. Minha mãe não escondia de mim, nem meu pai, que eu era deficiente. Mas o diagnóstico não era uma arma para conseguir nada que eles achassem que fosse me ajudar, mas que só me atrapalharia. E foi a primeira vez na vida que eu li ali, em todos os documentos que eu encontrei, que o que eu tive foi paralisia cerebral com tetraplegia. Só então eu descobri que o Detran lá atrás não estava errado. Eu realmente não tenho força no braço, eu realmente não tenho força na perna, mas o que a neurociência cognitiva comprovou é que a expectativa positiva dos adultos responsáveis, família e escola, pais e professores, essa expectativa positiva do adulto responsável tem um impacto tão grande que chega a modificar o cérebro de uma criança, inclusive fisicamente. O que aconteceu comigo foi que meu cérebro criou rotas alternativas contornando a área onde eu tenho a lesão, pela forma como meus pais me estimularam e pela forma como aquela escola que me aceitou, quando não existia uma lei de inclusão, quando não existiam pesquisas sobre que caminho tomar, aquela escola, de fato, me fez acreditar que eu era tão capaz quanto todas as outras crianças. E hoje a gente está falando de inclusão aqui com vocês, mas o que as pesquisas da neurociência cognitiva mostram é que hoje não são só os alunos que têm alguma deficiência que precisam dessa expectativa positiva vindo dos adultos responsáveis. Hoje, como todos os alunos estão chegando na escola sem a base de habilidades que eles precisariam ter para um bom relacionamento com o aprendizado, todos eles precisam da expectativa positiva vindo de família e escola. E eu queria dizer para vocês que foi na neurociência cognitiva que eu descobri quem são os verdadeiros heróis da educação. Meus pais, a escola que me aceitou. E eu queria pedir para vocês, por favor, para ficarem em pé, sem sair do lugar. Para vocês ficarem em pé, todo mundo em pé, por favor. Em pé, todo mundo. E agora, em pé, eu gostaria que vocês olhassem ao redor, localizassem rostos que vocês conhecem, rostos que vocês viram pela primeira vez hoje, porque eu queria contar para vocês
que os verdadeiros heróis da educação são aqueles profissionais de educação, mantenedores, gestores de escola, que, apesar de uma pressão enorme de que sofrem diariamente, de tantas demandas, de tantos desafios, apesar de uma pandemia em que a vida virou de cabeça para baixo e muitos gestores de escola deixaram de lado, não tiveram tempo para cuidar da própria família, porque queriam dar conta de não deixar os seus alunos desatendidos. Apesar de saber que na escola é um incêndio a cada minuto, que vocês vão voltar para lá e vai ter uma pilha de problema para resolver. Apesar disso, vocês escolhem vir buscar conhecimento, renovar a energia, participar de momentos fundamentais como esse do Cinep, para que vocês possam continuar oferecendo a educação de qualidade que o aluno tem direito. Então, cada uma dessas pessoas que você olhou e enxergou ao redor, aí tem um verdadeiro herói da educação, e eu peço uma salva de palmas para você. Dá o presente da palestra ou não? Dá o presente? O encontro, QR Code. Sim, mas deixa eu falar agora. E eu agradeço muito ao Cinep, aqui do Espírito Santo, por esse momento, porque a gente cumpre a nossa missão de vida quando a gente tem a oportunidade de compartilhar conhecimentos, como esse momento. E eu tinha, antes da pandemia, um hábito de, quando eu ia embora depois de uma viagem, de uma palestra, a primeira coisa que eu fazia era ir dar um beijo no meu pai e agradecer tudo o que ele fez por mim. Mas, assim como provavelmente aconteceu com a maioria de vocês, a pandemia levou o meu paizinho. E 4 meses depois, o meu irmão, que me ensinou a andar de bicicleta, mas eu aprendi que a base que meu pai me deu foi tão sólida, tão forte, que o maior medo que eu tinha na vida era como ia ser o mundo sem meu pai. E eu aprendi que, apesar de fisicamente ele não estar de volta, não estar lá para eu abraçar quando eu volto, ele está comigo em todos os momentos hoje, quando eu viajo pelo mundo para fazer palestra, para compartilhar conhecimento, para dar consultoria em escola. E eu vejo no olhar de cada um de vocês, o olhar do meu pai, da minha mãe, da diretora da escola que me aceitou, das coordenadoras que sempre me ajudaram. Então, eu volto para casa cheia de energia e muito grata por esse momento que a gente compartilhou aqui hoje. Muito, muito obrigada. Obrigada, gente. A gente queria fazer uma selfie com vocês. Acho que vai ter que ser uma selfie em movimento, né? Então, a gente tem um presente também desses encontros que a gente faz com gestores de escola. É uma assinatura que os gestores fazem, mas a gente vai dar para quem está aqui com a gente hoje o convite para o encontro desse mês, que vai ser na próxima semana, que o tema vai ser As crianças são naturalmente boas? Qual é o papel da escola em tempos de conflitos, isolamento, dificuldades de relacionamento, cyberbullying, bullying? E a gente já quer mandar um beijo para a Escola São Domingos, que está a gente nesse grupo. Linus Paulin, o Linus Paulin, para a Isa, para a Ana Mata, que nós passamos muitos momentos da pandemia juntos, fazendo reunião à noite, remota, de madrugada. Obrigada por vocês não terem desistido, Ana e Isa. São Domingos, Darwin, Linus Paulin, amamos vocês. Nossa selfie rotatória? Eu não sei então, como vai ser. Eu vou falar. Cinep, Espírito Santo, todo mundo bate palma, faz para o nosso vídeo ficar bem lindo. Vamos encerrar com alegria. Então vamos lá. Cinep, Espírito Santo. Obrigada, gente.